No intervalo de um colégio, um garoto chamado Rentaro se declara para Asaka, uma menina pela qual estava interessado. A princípio ela corresponde, estando inúmeras qualidades do rapaz, porém ela vira o rosto e diz que só de pensar em namorar com ele se sente enojada, isso parte o coração dele. Afinal, tudo estava correndo muito bem até ela dizer isso. Ela então sai correndo e o deixa para trás. Nisso o garoto fica triste, achando que não conseguiria superar mais essa rejeição. No dia seguinte, seu amigo genérico tenta fazê-lo se animar um pouco, porém não consegue muito êxito nessa empreitada. Então ele pergunta quantas rejeições consecutivas ele já tomou até o momento, mas Rentaro estava com o coração partido demais para responder uma pergunta tão insensível. O amigo diz que só não se importa de fazer esse tipo de pergunta porque não vai mais vê-lo daquele dia em diante. Bem, ele diz que com sua última rejeição foram um total de 100, e o amigo se mostra impressionado com o psicológico forte do garoto, zombando de Rentaro e chamando de herói do flerte. Porém ele diz que esse título não condiz com ele, afinal não consegue nada com as garotas. Bem, levando em consideração que ele tomou 100 horas, o amigo o questiona sobre quando foi a primeira vez que se declarou. Nisso vem à mente de Rentaro uma lembrança de quando tinha 8 meses. Ao ouvir isso, o amigo o zomba ainda mais, chamando de monstro do flerte. Porém Rentaro já se lembra que naquela época foi rejeitado. Surge nele uma forte vontade de conseguir uma namorada para darem as mãos e ele poder sentir o coração dela batendo. Então o amigo fica confuso sobre por que Rentaro é tão rejeitado, e seu amigo tem boa aparência, além de ir bem nos estudos e no esporte. Fora que Rentaro também é bastante popular entre todos. Nisso ele estranha o amigo e questiona se ele estaria interessado nele. Mas seu amigo apenas responde para ele se cuidar e não morrer ainda no ensino médio, mesmo que bata seu recorde de rejeições. Após essa conversa, Rentaro se sente mal e vai até o templo do amor implorar para Deus lhe conceder uma namorada no ensino médio, para assim conseguir ter uma vida de estudante mais feliz. Então ele ouve uma voz misteriosa que diz que irá ajudá-lo quanto a essa questão. Ao olhar para a superfície da mesa de oferendas, nota o rosto de um homem, mas o confunde com um ladrão de oferendas. Então o homem diz que na verdade é o deus daquele santuário e tenta tranquilizar o garoto, dizendo que está predestinado que ele encontrará a garota perfeita no ensino médio. Mas ele fica confuso e questiona se essa garota realmente era para ele. Então, ao ouvir Deus descrevendo a garota como gostosa, Rentaro interpreta aquilo como algo de comer literalmente. Então o deus do amor diz a ele que está falando da garota predestinada, ou seja, seria a pessoa escolhida para ele assim que nasceu, sendo ela seu par romântico ideal. Então Rentaro demonstra interesse em saber mais sobre o que estava falando. Então Deus explica que quando almas gêmeas se encontram, ambas sentem um choque envolver seus corpos, e esse sentimento dá origem a uma paixão incontrolável. Porém ele pede para o garoto tomar cuidado, pois só as mulheres sentem isso instantaneamente, já os homens vão gostando da pessoa aos poucos. Nisso Rentaro repete o que estava dizendo. Isso deixa Deus bravo, afinal de contas o cara estava parecendo um papagaio. Ele então se desculpa. Deus diz que precisam agilizar a explicação pois tem pouco tempo de episódio. Então voltam ao assunto rapidamente. Então conta que almas gêmeas são destinadas a se conhecerem em um momento específico de suas vidas. Rentaro indaga se Deus fala que nem todo mundo deve ter uma alma gêmea, pois existem pessoas que ficam solteiras para sempre. Isso iria contra o que Deus estava falando. Porém ele explica que há realmente pessoas que não possuem alguém predestinado, e revela que ter alguém predestinado não é para todos, era algo restrito a sortudos. Rentaro entende a explicação, mas questiona se realmente irá achar sua alma gêmea no ensino médio. Deus afirma que sim e vai além. Revela que Rentaro irá achar um total de 100 pessoas predestinadas. Haja potência. Ele então fica feliz, mas logo fica receoso de que tudo poderia não ser verdade. Então Rentaro pergunta se pode atear fogo naquele santuário se ele estiver mentindo. Deus acaba tendo suas sobrancelhas cortadas nesse contexto também. Então um mês se passa após o ocorrido, e Rentaro vai até a cerimônia de admissão do seu colégio. Mas no caminho até a sala, ele esbarra em duas garotas e tenta se desculpar, até que uma delas fica brava e manda-o prestar atenção por onde anda. Então, quando os três se olham, uma conexão inexplicável ocorre no mesmo instante, fazendo com que ficassem confusos. Nisso Rentaro sente um choque tomando seu corpo e se pergunta se o deus do amor estava falando dessa sensação. Então fica pensando se essas duas garotas seriam suas almas gêmeas. Mas logo em seguida olha para baixo, pois em sua mente elas ainda não desconfiam do que acabou de acontecer ali. Então o garoto vai até as duas e estende suas mãos para elas, mas elas ficam tímidas com sua presença. A de cabelo rosa do nada se joga no chão e diz que torceu o pé, pedindo para ele levá-la até a enfermaria. Nisso Rentaro pergunta se ela estava muito machucada e se sente um lixo por ter ferido sua alma gêmea no primeiro contato que tiveram. Ao ver isso, a garota de cabelo rosa fica encantada com a preocupação dele, afinal ela é uma completa estranha e mesmo assim Rentaro está se sentindo culpado de tê-la machucado. Bem, a outra se sente com ciúmes de ver aquela interação entre os dois e diz que também torceu o pé. Nisso Rentaro começa a se desesperar quando percebe que a situação era pior do que imaginava. Mas ao vê-lo se autopunindo, as garotas se levantam no mesmo instante para impedi-lo de continuar. Então Rentaro pergunta se elas não tinham torcido o pé, e elas voltam a se jogar no chão fingindo estarem com dor. Bem, ele carrega as duas até a enfermaria, mas no caminho sente que ele é quem está sendo carregado por elas. Então a garota de cabelo rosa se espreme ainda mais em Rentaro com a desculpa de que precisa se equilibrar mais. Então a outra garota briga com ela, dizendo que assim ela é quem iria se desequilibrar. Nisso as duas grudam nele juntas, deixando-o desacreditado daquilo estar ocorrendo com ele. Então ele diz que deveriam ir logo para a enfermaria. No caminho, finalmente se apresenta, afinal toda aquela situação impediu isso. Elas se apresentam como Inda Karani e Anazono Akari, ambas
todas da mesma faixa etária que ele. Porém as garotas fazem isso falando todas ao mesmo tempo, e ele pede para elas falarem uma por vez. Bem, duas garotas aparecem cruzando o caminho deles e conversam a respeito de uma tal simpatia do amor que existe naquela escola. Falam que lá tem um campo com trevos rosa no pátio, e a história diz: se você se confessar entregando um trevo de 4 folhas encontrado por lá, com certeza a pessoa aceitará namorar com você. Ao ouvirem isso, o tornozelo das garotas melhora na hora, e elas contam que se lembraram que tem um compromisso. Bem, após a aula, Rentaro caminha pelos corredores da escola e diz que não imaginava que ajudaria o professor a procurar suas lentes de contato. Também não esperava que demoraria 4 horas para fazer isso. Isso foi algo negativo, pois queria falar com as garotas no fim da aula, mas acabou perdendo o momento para fazer isso. Só que ao olhar pela janela, vê as garotas lá embaixo procurando pelo trevo do amor. Isso o surpreende, pois elas estavam lá procurando por aquilo há 4 horas, assim como ele estava procurando as lentes com o professor. Vendo todo aquele esforço, questiona-se se isso seria para ele. Então Rentaro decide não ficar só olhando e vai até lá. Pergunta para Karane se está muito difícil achar o trevo de 4 folhas, e ela tenta desconversar dizendo que não estava procurando o trevo. Mas ele entende que a garota só estava com vergonha de admitir isso. Então pergunta onde está a Kari, e ela diz que a garota deve ter ido ao banheiro. Então, Rentaro muda de assunto e oferece uma bebida para Karane. Afinal, ela deve estar cansada de procurar o trevo. Mas a garota pergunta o motivo dele estar fazendo aquilo, e Rentaro entende que deve estar a incomodando, pois acabaram de se conhecer e ele não sai do pé delas. Nisso a garota fica em choque sem saber o que dizer. Então fala a primeira coisa que vem em sua mente. O caso, diz que ele é nojento ao ponto de dar ânsia de vômito. Porém aceita sua bebida para não desperdiçá-la. Então ela começa a se dirigir à saída e antes de partir, a garota agradece a bebida. Tudo isso depois de ter feito todo aquele escândalo. Pois é, temos uma tsundere. Após a garota ir embora, Kari aparece e pergunta o que Rentaro faz naquela escola a essa hora. Ele diz que percebeu elas procurando o trevo há muito tempo, então resolveu trazer algo para elas beberem. Ao estender a lata para pegar, Kari sente aquele choque novamente e diz que não conseguiria tomar aquela bebida sozinha. Então sugere que ele tome junto com ela. Em seguida, Kari acha que esse é o plano perfeito para ser mais íntima dele. Afinal, tomar uma bebida juntos é o mesmo que dar um beijo indireto nele. Porém seu plano vai por água abaixo, pois Rentaro tira do bolso uma lata de 190 ml e diz que imaginava que uma lata de 350 ml fosse ser muito mesmo, então já se preparou para isso. Mas a garota dá a desculpa de que metade de 350 ml dá 175 ml, ou seja, 15 ml a menos do que 190 ml da lata pequena que ele comprou. Portanto, a melhor coisa seria eles dividirem a bebida do mesmo jeito. Como ela estava insistindo, ele decide não contrariá-la e toma os 15 ml que estavam sobrando. Nisso dá a lata para ela. Só aí Rentaro percebe que aquilo seria um beijo indireto. Bem, ela começa a tremer com a bebida, e Rentaro pergunta para ela o que tem. Então a lata acaba caindo por conta do nervosismo dela. Parece que o beijo indireto já não vai mais rolar. Rentaro dá um lenço para Kari para ela limpar sua roupa suja do sul. Porém ela pega sua mão ao invés do lenço e se declara para ele, pedindo em namoro. Ela explica que isso pode soar muito repentino, mas o que sentiu por ele foi amor à primeira vista. Bem, Kari diz que não é só ela que gosta dele, por isso decidiu se declarar o quanto antes para não correr o risco de perdê-lo para outra garota. Então ele fica muito feliz por isso, pois aquela é a primeira vez que uma garota se declara para ele. Mas antes dele poder responder ao pedido, Karane surge para atrapalhar o momento deles. A garota derruba um monte de suco que estava trazendo para ele. Como não sabia o gosto dele, trouxe vários tipos para ele conseguir beber algum. Então Karane vai para cima de Akari para brigar com ela, pois a garota foi mais ligeira entre as duas. Porém Akari tenta mentir dizendo que não sabia que ela gostava dele também. Mas Karane diz que ouviu ela dizer que não era a única que gostava dele, ou seja, ela sabia sim. Porém Karane vira para Rentaro e diz que aquilo não significa que ela goste dele. Bem, ela tenta bancar pose de durona e diz que só namoraria com ele caso ele se humilhasse para ela. Porém logo em seguida a garota já estava se jogando aos pés dele, pedindo para namorar com ela. Então um silêncio matador se inicia. Em seguida, as duas vão até ele e o obrigam a escolher uma delas, mas ele não consegue. Ao voltar para casa, o garoto fica indeciso, pois as duas são atraentes para ele, e isso o faz se perguntar se as duas seriam suas almas gêmeas. Embora tenha combinado de dar a resposta no dia seguinte, Rentaro não sabe o que vai fazer. Bem, ele vai até o deus do amor para falar sobre isso, e ele responde que as duas de fato são as almas gêmeas dele. Portanto, ambas seriam ideais, ou seja, é só todo mundo combinar certinho que dá tudo resolvido. Então Rentaro questiona Deus sobre o que deveria fazer nessa situação com força, mas ele não sabe responder. Afinal, o caso de Rentaro é anormal, pois algo muito grandioso ocorreu no dia do nascimento dele, e isso fez com que o deus do amor cometesse um erro terrível. Nisso Rentaro questiona o que seria. Deus conta que foi numa sexta-feira. Nesse dia estava passando lá o castelo no céu, isso enquanto trabalhava. Isso fez preencher 100 almas gêmeas no formulário de Rentaro. O garoto fica se lamentando, achando uma injustiça o que o deus do amor fez com ele. Afinal, se tivesse só uma alma gêmea, não precisaria estar nesse conflito interno. Porém, a pior notícia estava para vir agora. Deus explica que ao encontrar só uma alma gêmea, eles realmente podem se amar e serem felizes. Mas se esse encontro não acontecer, pode acontecer algo terrível. O caso seria a morte de ambas as partes. Ele explica que ter uma alma gêmea é uma bênção. Se alguém deixar essa felicidade escapar, a única coisa que lhe resta é o infortúnio. Em outras palavras, se Rentaro escolher sair só com uma de suas almas gêmeas, as outras morrem. Nisso Rentaro fica mais apreensivo em decidir
decidir qual das garotas escolher, até porque literalmente irá matar a outra. Vendo todo o sofrimento do garoto, a única coisa que o deus do amor diz é: "Foi mal aí." Bem, ele volta para casa se remoendo no caminho, até que pense em algo genial. Sua ideia é namorar com as duas, assim que elas saibam. Dessa forma salvará ambas da morte. "Não vou nem falar nada." No dia seguinte, vai falar com elas. Akari não cumprimenta normalmente. Jacarani manda ele dar logo a resposta do que haviam combinado. Quando olham para ele, param que o maluco parece que nadou na lama a noite toda para ir falar com elas. Então estende a mão para as garotas e diz que quer namorar com as duas. Mas cara, ele não curte nada esse papo torto. Nisso Rentaro se lembra da noite anterior, onde pretendia namorar com as duas escondidas. Porém um lampejo de sensatez passou sobre sua cabeça. Decidiu não fazer as coisas dessa forma, pois as duas estavam se esforçando muito para demonstrar seus sentimentos a ele e sabe mais do que ninguém o quão difícil é fazer isso. Bem, ele diz para as garotas que há coisas que não pode simplesmente ficar decidindo. Escolher entre as duas é uma dessas coisas difíceis de escolher, afinal gosta muito de ambas. Ele diz que fará de tudo para fazê-las felizes. Então Rentaro toma muita coragem e pede novamente as duas em namoro. Mas Karani estava prestes a reclamar de novo, até que ele mostra 2 trevos de 4 folhas para elas. Então ela questiona onde conseguiu eles, e Rentaro explica que pediu para um professor deixá-lo entrar na escola ontem depois da aula. Nisso as duas entendem tudo. Ele passou a noite toda procurando pelos trevos. E isso também explica porque dele estar todo sujo. Mas Karani o chama de bobo, pois já está no ensino médio e ainda acredita em simpatia do amor. Ela diz que mesmo que Rentaro esteja tentando não magoar as duas, não aceita essa condição dele ter 2 namoradas. Ele pede desculpas dizendo que não pretendia fazer isso, mas ela continua esbravejando, tendo que ser contida por Akari. Ele explica que as duas estavam se esforçando muito para encontrar aqueles trevos, portanto presumiu que elas gostassem que ele se declarasse assim para elas. Ao ouvir isso, as garotas caem para trás. Akari diz que não se importa dele ter outra namorada dentro dela, pois o ama demais, e acha que ter que dividi-lo é melhor do que não tê-lo. Então a garota o pega pelo braço, pedindo para ele a fazer feliz. Nisso Karani também vai até ele. Expressa a mesma coisa, mas Akari fica sem compreender nada. Afinal, a jovem não desejava compartilhá-lo de forma alguma e parece que ela alterou de opinião. Então ele declara em alto e bom som que tornará as duas contentes. Dessa maneira a existência amorosa de Rentaro tem início. Porém ainda existem 98 almas gêmeas por aí para ele conhecer, ou seja, mais garotas para ele impedir que pereçam. Em outro dia, após Rentaro descobrir que terá 100 namoradas em sua vida, ele para diante de um poste e conversa com ele. O rapaz comenta sobre o fim de suas tão frequentes rejeições, dizendo que finalmente conseguiu uma namorada. Além disso, ele também menciona que irá para a escola junto com ela naquele dia, algo que ele sempre desejou fazer. Nisso, as duas chegam e Karani questiona o fato dele estar falando com um poste. Porém ele inventa que estava apenas com a cabeça nas nuvens, pois agora ele possui um relacionamento como sempre quis. A garota se emociona com aquilo e tenta dizer que ele poderia conversar com ela caso estivesse se sentindo solitário. Porém, como toda boa tsundere, ela se interrompe no meio da frase, dando uma desculpa. Já Akari, a jovem vai até ele e segura sua mão, deixando Rentaro corado e descontrolado por estar segurando uma mão tão angelical como a dela. Akari, por sua vez, se lembra que 90% dos homens adoram ficar de mãos dadas com suas parceiras. Então ele pega a mão de Karani também. Embora ela tenha gostado daquilo, a garota afirma que está apenas o tolerando para ganhar a confiança dele e fazer algumas travessuras em seguida, como dar uma descarga elétrica no corpo dele. Nisso, o rapaz compreende que, além de masoquista, Karani também seria uma sádica elétrica. Mesmo tendo pensado coisas bem peculiares em sua mente, ela confessa que ama Rentaro e sente que está tendo o dia mais feliz de sua vida. Porém, esse sentimento é recíproco, pois Rentaro e Akari pensam o mesmo. No caminho, eles voltam a falar sobre como o clima está muito agradável, até que uma senhora aparece e os observa. Ela se impressiona com esses comentários, afinal não é comum ver a geração Z falando sobre o tempo. Nisso, Rentaro dá uma pausa para falar algo com elas. Porém, ao chamar as garotas pelo sobrenome, Akari pede para ser chamada pelo primeiro nome, qual eu já estou chamando, no caso. Ele vivia chamando elas de Anazono e Inda, e ele fica todo envergonhado, mas faz um esforço e a chama de Akari. Nisso, ela retribui o chamando de Rentaro. Ao ver isso, Karani tenta pedir para chamarem ela pelo primeiro nome também, mas logo se acanha, e após se esforçar muito, ela o chama por Rentaro também, mas em seguida diz que não estava falando o nome dele. Então o rapaz fica sem entender nada e apenas a chama pelo seu primeiro nome também, que seria Karani. Após isso, eles seguem caminho chamando um ao outro pelo primeiro nome sem parar, até que eles entram na escola e já chamam a atenção de alguns alunos. Nisso, eles notam um aluno fugindo da vice-diretora. Então Akari explica que ela é muito rígida com as regras da escola e menciona que, se vir um aluno correndo pelos corredores, ela o perseguirá até o inferno só para capturá-lo. E realmente ela faz isso, pois o rapaz cai no chão ficando completamente vulnerável. Após pegar o aluno, Karani explica que a vice-diretora aplica um beijão de língua no mau elemento para que assim o aluno reflita sobre suas atitudes. Porém, o beijo não é normal, ele causa danos físicos severos no indivíduo. Como ela já foi do atletismo, é impossível escapar do seu ataque de beijo, por isso ela ganhou o apelido de Bruxa Sonica. Então Rentaro a compara com um monstro. Como eles estão falando de beijo, Kari aproveita e pergunta se Rentaro já beijou alguém, e ele responde que não. Afinal, elas duas são as suas primeiras namoradas que ele teve na vida. Nisso, elas se encaram e começam a disputar para ver quem será a dona do primeiro beijo dele. Na hora do intervalo, os três sentam juntos e a Kari oferece um pouco da marmita para Rentaro, dizendo que foi ela quem preparou. Quando ele aceita, ela pega o garfo
garfo para dar na boca dele, e após comer, ele elogia dizendo que essa foi a melhor omelete da galáxia. Nisso, Karane se sente preterida e pega um cookie para dar na boca dele também, porém ela erra e acerta o olho dele com o doce. Quando ele finalmente consegue comer os cookies, ele declara que esse é o melhor cookie da galáxia. Após isso, deixa Karane irritada, pois ela queria um elogio exclusivo para ela e não o mesmo da Akari. Ao ver que ele curtiu o lanche da Karane, Akari tira um chocolate de sua mochila e oferece para ele, mas quando abre a embalagem, ela nota que deixou as pontas do chocolate quebrar, por isso eles não conseguiriam pegá-los com as mãos. Akari se decepciona, pois queria dar na boca dele novamente. Então ela tem a ideia de colocar o chocolate em sua boca e servir para ele dessa forma. Mas ao notar o rosto dela muito próximo ao seu, Kentaro fica admirado com a beleza dela, e a garota acaba ficando com vontade de comer o chocolate também e começa a comê-lo, fazendo com que o rosto deles ficasse ainda mais próximos. Ao ver que estava ficando para trás, Karane tenta fazer o mesmo, mas acaba furando o olho de Kentaro novamente. Para piorar, o cabelo dela bate em seu nariz, fazendo com que ele espirrasse e quebrasse o chocolate que estava comendo com Akari. Então Karane questiona se ele está resfriado, pois notou ele com os olhos vermelhos. Para curá-lo, ela tem a ideia de fazer ele passar o resfriado dele para ela, porém eles deveriam transmitir o resfriado pela boca. Mas quando a garota estava para beijá-lo, Akari entra no meio dos dois e diz que eles não têm certeza de que Kentaro está resfriado mesmo, e ela afirma que precisam verificar a temperatura dele antes. Porém, ela explica que para fazer isso deverá beijá-lo, e explica que essa é uma tradição de sua família. Mas Karane entra no meio dizendo que o correto é ela fazendo uma respiração boca a boca. Ou seja, no final, o que as duas desejam mesmo é beijá-lo primeiro. Então Karane o joga no chão e tenta segurar Kentaro para poder fazer uma respiração boca a boca nele. Porém, ao ver isso, Akari golpeia a garota com os seios, a mandando para longe. Nisso, ele pede para as duas se acalmarem e fica sem entender o porquê delas duas estarem tão estressadas. Então ele cai na real e pergunta se elas querem beijá-lo. Afinal, as duas não estão nem se esforçando para disfarçar. Porém, elas tentam negar, e Kentaro fica surpreso por elas terem ido tão longe apenas para poderem beijar um cara como ele. O rapaz acha aquilo doce demais e diz para as duas que elas deveriam ter mencionado isso antes. Então ele afirma que também quer beijá-las. Porém, Akari diz que eles deveriam decidir qual das duas garotas seria a primeira a beijá-lo. Karane reclama com a garota, pois ela tentou beijá-lo sem decidir nada antes. Nisso, Kentaro compreende o porquê delas estarem disputando e pede para as garotas deixarem essa questão para ele resolver, pois ele teria um plano perfeito na manga que estava aguardando justamente para o dia em que isso acontecesse. Então Karane o chama de ansioso, afinal ele já estava artando planos mesmo com o namoro tendo começado no dia anterior. Kentaro menciona que estava tão animado com o futuro deles que mal conseguiu dormir direito à noite. Por conta disso, ele passou a noite pensando em vários cenários e situações no relacionamento deles para assim estar preparado para fazer as duas felizes sempre. Ao ouvir isso, as garotas se derretem, pois, meu Deus, Kentaro as tem na palma da mão facilmente. Quanto a esse impasse do primeiro beijo, ele diz que o melhor a se fazer é deixar isso acontecer aos poucos, para que assim as duas o beijem em determinado dia, pois dessa maneira elas não saberão quem o beijou primeiro. Assim, as duas terão a mesma probabilidade de terem beijado antes da outra. Porém, Karane questiona a ideia dele, perguntando como elas poderiam evitar saber quem o beijou primeiro. Akari menciona que, se elas o beijarem em locais separados, Kentaro ainda saberá quem foi a primeira a beijá-lo. Porém, ele aparece com seu plano. No caso, ele pegou um dado, 2 MP3 e 2 máscaras, e ele entrega aqueles objetos para as garotas. Em seguida, elas deverão decidir onde ficarão. Então ele irá se virar de costas e colocar a música Meu Primeiro Beijo para tocar. Karane pergunta o porquê dessa música, e ele explica que, porque será o primeiro beijo deles, então a música combina com o clima. Com a música alta, ele não conseguirá perceber os movimentos delas quando elas estiverem se posicionando em seus lugares. Ele explica que elas devem jogar os dados para decidir qual lugar ficarão, e após ficarem prontas, elas deverão mandar uma mensagem para ele. Em seguida, ele irá jogar os dados e irá contar em segundos o número aleatório que ele obtiver. Então ele irá jogar o dado novamente, mas dessa vez apenas um deles. Em seguida irá colocar a máscara em seus olhos. Se o número do dado der ímpar, ele começará pela direita, mas se der par, ele irá pela esquerda. Assim, ele andará na direção delas e beijará cada uma. Em seguida, elas deverão esperar o número aleatório de segundos que Kentaro contou, pois assim elas não serão capazes de prever qual foi a sequência dos beijos. Após beijá-las, ele irá voltar para seu ponto de partida e irá contar em segundos novamente o número que sair nos dados. Então mandará uma mensagem para as duas para elas voltarem novamente a trocar de posições, para assim ele não descobrir qual delas foi quem ele beijou primeiro. Por fim, ele irá tirar o fone e a máscara, e assim todos não saberão quem o beijou, nem mesmo ele irá saber. Assim, todos viverão felizes para sempre. Akari exalta o plano logo de cara, chamando de genial. Porém, Karane não gosta nem um pouco e afirma que esse plano tem muitas falhas onde eles poderiam trapacear. Afinal, os outros dois irão estar observando tudo. Mas ela não contava com a genialidade de Kentaro, pois ele também havia pensado em uma solução para esse problema. No caso, eles deverão prometer no dedinho que não irão trapacear. Por mais que esse plano fosse perfeito na cabeça dele, Karane o chama de idiota e diz que não tem como garantir que todos cumprirão com a promessa. Mas Kentaro reafirma que aquela é uma promessa de dedinho, ou seja, é coisa séria. Ele torna a promessa mais séria dizendo que quem a quebrar deverá comer 1000 agulhas. Karane o chama de inocente, mas no fim acaba aceitando fazer a promessa de dedinho. As duas juram por suas vidas que não quebrarão a promessa. O plano começa, e ao jogar os dados, Kentaro precisará começar beijando a garota que estiver à esquerda. Quando ele começa a ir na direção
delas. Rentaro nota que ele não é capaz de saber a localização exata das garotas. Além do mais, ele também não consegue ter uma noção do quanto deverá se inclinar para beijá-las. Nisso, ele tem a ideia de tocá-las antes para ter essa noção. Porém, ao fazer isso, sua mão curiosa vai em uma das belezas de Akari. Por algum motivo secreto, ele consegue reconhecê-la só de encostar. Então a garota diz que não tem problema nele tocá-la e menciona que eles poderiam fazer algo ainda melhor. Ele vai até Karani e explica que precisarão recomeçar tudo de novo. Ela pergunta o que aconteceu, mas só a expressão deles diz tudo. Então eles começam a colocar o plano em ação novamente. Porém, o vento levanta a saia de Karani, e ao ver isso, um gato pula nela para brincar com a roupa íntima da garota. Porém, ao sentir aquilo, ela imagina que Rentaro estava atacando ela. Ainda piora, o gato começa a lambê-la. Nisso a garota aplica um quebra-nozes em Rentaro, fazendo ele ver estrelas. Em seguida, Karani pula nele e o enche de porrada, dizendo que ele deveria tê-la avisado antes de fazer aquilo, pois ela precisaria se preparar emocionalmente. Ele vai até Akari e diz que eles precisaram recomeçar o plano mais uma vez. Porém, eles tentam várias e várias vezes. Sempre acontece algo que os atrapalha, até que chega o fim da tarde. Rentaro fica desanimado, dizendo que beijar é algo muito mais complicado do que ele imaginava. Nisso, Karani afirma que um plano estúpido como esse não teria como dar certo. Porém, Akari contesta e dá a entender que o plano só não foi para frente por causa dela. Nisso, uma discussão se inicia, até que Akari diz que aquela tsundere maluca vive ferindo o seu Rentaro. Ao ouvir isso, Karani se irrita e diz que o Rentaro é dela. Porém, ele manda as duas pararem e afirma que a culpa de tudo aquilo estar acontecendo é dele, e se ele já tivesse dado seu primeiro beijo, elas não estariam brigando por isso. Então ele sai correndo, dizendo ser um namorado inútil e inexperiente. Mas elas vão atrás dele e questionam aonde ele está indo. Nisso, Rentaro chama pela vice-diretora, que ao ouvi-lo vai imediatamente até o local. Então ela começa a perseguir Rentaro. Quando ele menos espera, ele é capturado por ela, e a língua da vice-diretora começa a vir em sua direção. Porém, Arani atira de cima de Rentaro. Nisso, a senhora reclama e diz que a garota não deveria estar usando um canivete contra sua professora, pois isso é contra as regras. Porém, Arani afirma que dar beijo de língua nos alunos é imoral, isso sim é contra as regras. Akari abre a janela e faz chamar o inspetor da Secretaria de Educação, pedindo para ele vir dar um jeito naquela professora tarada. Ao ouvir isso, ela se espanta e diz que não pode perder o seu emprego, pois ela precisa do dinheiro para dar beijos de língua nos jovens acompanhantes que ela contrata. Nisso, ela foge fazendo um cosplay de filme de terror. As duas vão até ele e perguntam se o rapaz está bem. Akari questiona o porquê dele ter feito aquilo. Então ele explica que fez isso por amar as duas e querer que elas se deem bem. Diz que esse seu primeiro beijo pro causador de tanta briga entre elas, ele prefere jogá-lo no lixo apenas para não ver elas brigarem mais. Para evitar que ele desperdice o primeiro beijo com o lixo, nem gosta dele, as duas apontam uma para a outra e permitem que a outra beije ele primeiro, cada uma passando a vez para sua rival. Rentaro começa a refletir que, se elas são rivais, nenhuma delas iria querer que a outra passasse na frente. Elas concordam que esse tipo de sentimento existe, porém elas sabem que as duas o amam incondicionalmente. Ao ver isso, Rentaro abraça as duas e diz que há algo que eles possam fazer para resolver essa questão do primeiro beijo dele. No caso, seriam os três darem o beijo ao mesmo tempo. Ele explica que aquela foi a sua primeira ideia, na verdade. Porém, as duas iriam acabar se beijando de tabela. Por serem rivais, ele imaginava que as duas jamais aceitariam isso. Porém, ao ver que elas passaram a ser mais amigas, ele mudou de ideia e começou a cogitar colocar esse plano em prática. Então ele pega as duas pelas mãos e aos poucos elas vão aceitando. Começam a aproximar o rosto. Embora ele esteja beijando garotas, o espírito otaku de Rentaro ainda não saiu dele, e o cara começa a achar aquilo parecido com um ritual de invocação de OVNIs. Então eles finalmente conseguem dar o primeiro beijo triplo deles. A princesa explica que seu destino estava traçado a partir do momento em que nasceu, pois ela estava fadada a viver uma vida de solidão e já estava conformada com isso. Então a cena volta para os dois se esbarrando na biblioteca e sentindo aquele choque estranho. Rentaro sente que aquela garota é mais uma das suas inúmeras almas gêmeas, porém ele não estava preparado para encontrar mais uma delas naquele momento. Nisso a garota começa a se afastar e ele diz que ela poderia pegar o livro no lugar dele. Então ela abre seu livro numa página e pede para Rentaro ler algo ali. Nisso ele nota que está escrito que ela é a proprietária daquelas terras. Nisso ele pergunta se ela é a bibliotecária dali e a garota responde mostrando-lhe outra frase no livro que diz que Rentaro havia acertado seu palpite. Ao ver que ela não está falando nada, ele se lembra que é proibido falar na biblioteca e por isso a garota estaria se comunicando com ele daquele jeito. Bem, ela volta a apontar para frases do livro e pergunta o que ele estaria procurando ali. Então Rentaro se expressa com mímicas e diz que está atrás de livros de romance. Então ela pergunta o porquê dele estar falando desse jeito, porém ele faz a mesma pergunta para ela. A garota aponta as frases do livro dizendo que sente muito por tê-lo irritado e confessa que sente dificuldades para falar com as pessoas e por isso iria chamar uma outra pessoa para ajudá-lo. Porém ele vai até ela e se desculpa também, pois não havia notado que ela era tímida. Bem, ele volta a pedir a ajuda dela e solicita alguma recomendação de livros, principalmente se forem livros de romance, que são seus prediletos. Ele explica que quer encontrar um livro de romance com um bom final onde os personagens superem as dificuldades para assim conseguirem viver felizes para sempre. Por fim, ele pede para a garota fazer uma sugestão. Nisso os olhos dela brilham ao perceber que poderia ser útil para ele, porém a garota acaba se empolgando e pega mais livro do que o necessário, e isso o deixa bem assustado. Então ela volta a se desculpar por ter exagerado e diz para ele pegar apenas o livro que desejar. Mas Rentaro responde que irá ler todos os livros
livros já que ela teve todo o trabalho de escolhê-los para ele. Então ele iria pegá-los emprestados usando seu cartão da biblioteca. Mas na hora de solicitar o cartão, a moça explica que para emitir um novo irá levar uma semana. Portanto, ele não poderia pegar os livros emprestados agora. Rentaro então lamenta ter que passar por toda aquela burocracia. Nisso a bibliotecária segura seu livro firmemente e vai até ele oferecendo emprestado. Mas Rentaro diz que aquele era o livro dela e não da biblioteca. Porém, ela continua mantendo o livro na direção dele. Então ele nota que ela está emprestando para ele. Rentaro fica todo feliz e se lembra que não perguntou o nome da garota ainda. Ela mostra documento da escola. Nisso ele lê o nome dela e a garota se chama Yoshimoto Shizuka. Além disso, ela é da mesma classe que ele. Rentaro pede desculpas por não se lembrar dela e explica que ainda não memorizou o rosto de todo mundo. Bem, Kari pega um livro que ajuda a aumentar sua feminilidade. Então Karani pede para ver o livro também. Ele chega nelas e pergunta se elas ainda estão lendo o livro de receitas. Porém a Kari explica que na verdade estava observando livros que pudessem ensiná-la a deixá-lo mais feliz. Já Karani, ela diz que estava apenas querendo ampliar seu repertório de pratos. E isso o deixa emocionado, pois Rentaro se sente abençoado por ter namoradas tão dedicadas. Bem, ao voltar para casa, ele começa a ler o livro que Shizuka havia emprestado. O livro conta a história da princesa Yo e seu cavaleiro Kakuru, também os infortúnios que ocorrem no destino do romance dos dois. Bem, a princesa pede para que a felicidade e decoro de Kakuru continuem inabaláveis, e assim ela o proclama como cavaleiro. Ele promete por sua vida que irá protegê-la a todo custo, e essas teriam sido as primeiras palavras trocadas entre eles. Em um determinado dia, um dragão surge e ameaça a vida de Yo. Nisso seu fiel cavaleiro vai ao seu resgate e derrota o monstro gigante. Em seguida, os dois trocam olhares tímidos. Isso tudo era só o começo da jornada deles. Jornada essa na qual eles passariam por cima das suas posições de princesa e cavaleiro para se tornarem um casal. Porém sua família planejava levar a princesa para se casar com outro homem que possui uma posição melhor que a de Kakuru. Ele tenta ir até ela impedir que a levem, mas é barrado antes que pudesse fazer qualquer coisa. Kakuru diz a ela que jurou protegê-la com sua vida e questiona se não teria como eles desafiarem aquele destino. Nisso Rentaro ficará torcendo por eles e deseja que o destino não prejudique o amor dos dois. Mas quando as coisas iriam ficar boas, o primeiro volume do livro acaba e ele fica sem saber o restante da história. Após a leitura, ele volta a pensar nessa questão de destino e lembra que as almas gêmeas devem ficar juntas ou então elas morrem. Bem, no dia seguinte ele cumprimenta Shizuka e agradece por ela ter emprestado o livro para ele. Diz que a história era tão boa que ele a leu numa única noite. Nisso ele nota que a garota está com um livro com a capa idêntica ao que ela havia lhe emprestado. Shizuka pega aquele livro e empresta para ele também. Rentaro agradece por ela ter trazido a continuação do livro para ele e diz que estava ansioso para continuar a ler a história. Mas antes de aceitar o livro, ele sente que precisa retribuir a gentileza de alguma forma. Então ele pede para a garota lhe acompanhar até um lugar. Enquanto isso, Kari e Karani continuam brigando como sempre. Bem, ele compra um refrigerante para Shizuka para agradecer por ela estar emprestando os livros e pergunta se ela costuma ler muito. Ela acena com a cabeça que sim. Nisso ele passa a entender o porquê dela conhecer uma série tão legal como aquela que ele estava lendo. Ele conta que já leu muitos romances, porém aquele tem algo que os outros não tinham, pois além de ter uma história histórica de amor encantadora, a história também é envolta numa aventura épica. Ele conta que entrou em pânico no momento em que Kakuru e Yo se desentenderam. Ela diz que aquele também é seu artigo favorito e diz que já se debruçou sobre aqueles textos muitas vezes. Então Rentaro não entende o porquê da garota sempre conseguir achar as frases certas para lhe responder. Afinal, ela é realmente muito familiarizada com o livro. Isso faz com que ela consiga achar as frases de forma imediata. Rentaro diz para Shizuka que ainda não chegou a ler mesmo o livro com toda aquela intensidade e revela que isso é algo muito legal de se ver. Porém a garota diz que não é digna de tal elogio e explica que esse hábito de ler o livro se tornou natural para ela com o passar do tempo, pois como ela nunca teve um amigo de verdade, somente aquele mundo de fantasias era sua real companhia. Ela agradece Rentaro por ele não a ignorar mesmo ela sendo quem é. Porém ele fica sem entender nada e a questiona do porquê ele a evitaria. Nisso ela olha para baixo e fica em silêncio. Ele pergunta se Shizuka poderia emprestar o primeiro volume do livro novamente e diz que devolverá assim que puder. Então ela empresta o livro novamente. Ao voltar para a biblioteca, sua colega comenta que a notou muito animada e questiona se aconteceu alguma coisa boa. Ela se recusa a dizer qualquer coisa e explica que apenas está cumprindo seu dever. Bem, enquanto ela organiza as prateleiras, encontra o livro que Rentaro ia pegar naquele dia. Nisso ela estica a mão para pegá-lo. Após passar mais alguns dias, Shizuka acaba vendo Rentaro com suas namoradas. A Kari comenta que ele anda muito sonolento nos últimos dias. Ele explica que anda estando muito ocupado. Isso faz com que acabe indo dormir muito tarde. As duas começam a ficar vermelhas e desconfiadas, mas dizem que está tudo bem. Nisso a Kari dá um beijo em seu rosto para dividir sua energia com ele. Shizuka continua no canto vendo tudo. Bem, Rentaro abraça a Kari e agradece por sua ajuda. Karani tenta entrar no meio dizendo que também tem muita energia para compartilhar com ele. Porém, quando ela vai beijá-lo, dá uma cabeçada no queixo dele e se desculpa em seguida. Mas ele agradece por aquilo e a chama de deusa da guerra. Bem, ao vê-lo com as garotas, Shizuka se lamenta por Rentaro já ter uma namorada e volta a se sentir inferior. Nisso a garota se lembra de uma vez em que um grupo de jovens a chama de problemática por sempre se comunicar com aquele livro e pedem para ela falar nem gente. Na sua casa, a mãe de Shizuka dá um tapa nela e diz que ela jamais conseguirá falar se
continuar com aquele estúpido livro embaixo dos braços. Ao se lembrar disso, ela sente que Rentaro e nem ninguém possui tempo para falar com alguém estranha como ela. No fim do dia, ela está sozinha na biblioteca até que Rentaro aparece e diz que gostaria de retribuir a gentileza dela em emprestar seus livros mais uma vez. Nisso ele pergunta se a garota tem um celular. Ela diz que sim. Então ele pede para Shizuka instalar um certo aplicativo nele e já deixa claro que o aplicativo é seguro, pois ele testou antecipadamente. Nisso ela instala e ele manda um arquivo do primeiro volume do livro dela em PDF. Shizuka estranha aquilo, pois tinha certeza de que aquele livro ainda não havia sido lançado em Ebo. Bem, Rentaro explica que quando ela selecionar uma parte do texto, a voz da inteligência artificial fará uma conversão do texto para fala. Além disso, aquele software irá ler uma voz sintetizada qualquer texto que ela inserir ali. Bem, ela se dá conta de que Rentaro passou o livro inteiro para aquele dispositivo palavra por palavra. Ele explica que ao se comunicarem do jeito dela, eles iriam precisar olhar para o livro e isso cortaria uma parte importante de uma conversa, é olhar nos olhos da outra pessoa. Porém, se ela usar aquele aplicativo, eles poderão olhar normalmente um para o outro enquanto conversam. Rentaro diz que não é capaz de imaginar o quão difícil é para Shizuka se comunicar e por isso decidiu fazer as coisas dessa forma para facilitar a comunicação dela sem precisar fazê-la falar. Ele diz esperar que isso a ajude. Bem, Rentaro pede para ela escrever qualquer coisa no seu dispositivo para eles fazerem o teste. Ela então pensa um pouco antes de escrever. Quando escreve, a voz que lhe fala diz que ela o ama. Moleque, eu vou chorar aqui na moral. Mas em seguida ela começa a chorar e pede desculpa, dizendo que ele deveria ignorar o que ela disse. Afinal, ela já sabia que é uma donzela à espera de Rentaro. Mas Shizuka diz que só queria revelar seus sentimentos antes. Então Rentaro começa a entender tudo e sente que também a ama genuinamente. Não seria apenas por ela ser uma alma gêmea ou coisa do tipo. Nisso ele abraça Shizuka e diz que a ama também. Porém ela diz que eles dois estão destinados a não ficarem juntos. Rentaro responde que se o destino estiver no caminho deles, basta os dois rompê-lo juntos para assim seguirem em frente. Enfim, ele leva Shizuka para suas outras duas namoradas e pede a permissão delas para ter mais uma. Porém Karani discorda da ideia na mesma hora. Ele entende que de fato está fazendo algo meio maluco, mas Akari elogia aquela atitude dele, dizendo que mesmo após ele ter encontrado um novo amor, não queria abandoná-las. Rentaro explica que pretende amar as três igualmente, mas em seguida, para dar uma contornada na situação, diz que irá amá-las ainda mais do que antes e irá provar isso com suas ações.